Boa noite. Só com o Gouveia e Melo é que a gente começava isto antes das 9h30, que eu fico muito contente. Esta sessão é a 145ª. Agradeço a todos os presentes estarem aqui comigo hoje, que é um momento histórico, e obrigado por me darem o vosso tempo, que hoje em dia o tempo custa muito dinheiro. A quem me acompanhou no jantar privado, agradeço ao mecenas Valdemar Ferreira Ribeiro, que está a dar água preciosa em Angola. Sem ele eu não poderia fazer isto. Ao Mário Russo a título individual. Agradeço também ao António Tavares da Santa Casa estar aqui. Convidei para estar aqui hoje ao meu lado a quem agradeço muito, o Almirante Henrique Gouveia e Melo. Já o tinha convidado quando era chefe de Estado-Maior da Armada, mas hoje no jantar percebi que raramente estava em terra, não dava para vir aqui. A sessão terá a duração de 1 hora, às 10h30 vou acabar. Portanto, termina às 22h30. Depois desta apresentação, tecerei umas breves considerações sobre Gouveia e Melo. A metodologia do clube é a seguinte: vou pedir desculpa ao Sr. Almirante, mas vou tratá-lo pelo nome. Sim, sim. É nome do clube, as pessoas tratam-se pelo nome, sem títulos académicos ou outrem. Vou apresentar Gouveia e Melo. É norma o convidado falar de início 10 minutos, o senhor aceitou. Depois eu faço uma pergunta a Gouveia e Melo. António Tavares, dar-lhe aí 4 minutos, ou se quiser utiliza como uma pergunta a Gouveia e Melo. Por fim, dou a palavra à plateia, cada pessoa, é que está aqui muita gente que nunca esteve aqui. Isto tem uma norma, 1 minuto com direito a uma pergunta. Peço que me respeitem, para quê? Para o maior número de pessoas poder perguntar se houver tempo. Agradeço que coloquem os telemóveis em silêncio. No final, se Gouveia e Melo aceitar falar com os jornalistas, que é uma decisão dele, gostava que falasse aqui à frente, porque assim apanhava o clube e via-se onde estava. Quem é Gouveia e Melo? O nome é giro. Henrique Eduardo Passacalua de Gouveia e Melo. Passalacqua. Peço desculpa. Não sou de português. Nasceu em Quelimane, Moçambique, a 21 de novembro de 1960. Em dezembro de 79 regressou à Escola Naval, mas eu estive a ver, antes passou pelo Brasil, certo? Sim, 4 anos. Quando eu disser alguma asneira, chama-me a atenção. Foi promovido a Guarda Marinha. Integrou voluntariamente a Esquadrilha de Submarinos aos 24 anos, em setembro de 85, onde navegou em todos os submarinos da Esquadra, tendo exercido diversas funções operacionais como oficial de guarnição. Entre 92 e 2002 comandou o submarino Delfim e Barracuda, chefiou o serviço de treino e avaliação da Esquadrilha de Submarinos e o Estado-Maior da Autoridade de Controlo Operacional de Submarinos. Após uma passagem de 3 anos como Relações Públicas e Porta-Voz da Marinha, comandou entre 2006 e 2008 a fragata Vasco da Gama. Foi ainda segundo comandante da flotilha, diretor de faróis. O que é isso? É diretor de faróis? Nós temos... Desculpem, eu só perguntei. Eu acho que quando uma pessoa não sabe, deve perguntar e não armar-se que sabe. Eu não sou da Marinha. Há 58 estações de faróis em Portugal e 100 e tal sistemas de sinalização. Isso é um grande sistema e há um diretor que trata e mantém esse sistema a funcionar. Entregou voluntariamente a Esquadrilha de Submarinos aos 24 anos, em setembro, onde navegou em todos os submarinos da Esquadra, tendo exercido diversas funções operacionais como oficial de guarnição. Depois, após uma passagem de 3 anos como Relações Públicas, também esteve à frente da fragata Vasco da Gama, certo? Foi ainda segundo comandante, diretor de faróis, eu já disse isso. Após a promoção a oficial a general, foi chefe de gabinete do chefe do Estado-Maior da Armada, segundo comandante naval e comandante naval, período durante o qual exerceu também em acumulação as funções de comandante da Força Marítima Europeia. Foi difícil chegar ao almirante. É o processo da Marinha, de decantação sucessiva. Entre janeiro e dezembro foi o adjunto para o planeamento de coordenação do Estado-Maior-General das Forças Armadas, função que entre fevereiro e setembro acumulou com a coordenador da Task Force para a vacinação. Lembram-se que até aparecia fardado em pose de combate.
Ao longo da sua carreira frequentou vários cursos, não vou falar aqui neles todos, senão nunca mais saímos daqui, dos quais se destacam a especialização em Comunicações e Guerra Eletrónica, o curso Geral Naval de Guerra, como pós-graduação em Information Warfare e o curso de Promoção de Oficial General no Instituto de Estudos Superiores Militares. Foi promovido ao posto de almirante e nomeado chefe do Estado-Maior da Armada e Autoridade Marítima Nacional em dezembro de 2001. Em 27 de dezembro de 2004 passou à reserva, tendo deixado as suas funções militares. No percurso da sua carreira, o almirante foi distinguido com diversas condecorações, salientando a Grande Cruz da Ordem Militar da Visa em 2001 pela sua carreira e também, mais tarde, em 2024, também pelo Presidente Marcelo, a Grande Cruz da Ordem Militar de Cristo. Teve uma homenagem que eu gostei muito, que foi em outubro de 2021, pouco depois do término operacional da Task Force, Gouveia e Melo recebeu o Globo de Ouro de Mérito e Excelência numa cerimónia realizada no Coliseu dos Recreios. Podem bater palmas. Obrigado. Foi muito gosto. Muito gosto. Obrigado. Eu queria agradecer ao Clube dos Pensadores e o excelente jantar que me proporcionaram e o convite, e agradecer a todos vós estarem aqui para me ouvir. Eu queria transportar-vos para 1945, para uma reunião, que é a reunião de Yalta, que definiu a ordem internacional em que nós vivemos desde 1945 até hoje. Quem é que definiu essa ordem? Quem eram os líderes que estavam nessa reunião? Churchill, Roosevelt e Stalin. Um autocrata, dois democratas, um americano, outro europeu. Definiram a ordem mundial pós-Segunda Guerra e perceberam que houve uma Segunda Guerra Mundial porque os vencidos foram maltratados após a Primeira Guerra Mundial. E havia preocupações que o novo sistema internacional fosse um sistema mais equilibrado, que servisse a todos os países com igualdade. A criação das Nações Unidas, a criação do que resultou de Bretton Woods, dos sistemas económicos, etc. Se hoje houvesse uma nova Yalta, quais seriam os líderes que estariam nessa reunião? Trump, Xi Jinping e Putin. O que é que mudou? Tudo. O que é que está em causa? Tudo. Os Estados Unidos, já há algum tempo, e não é agora da época Trump, nem da primeira administração Trump, já vem do tempo de Obama, tinham definido como o opositor estratégico a China e o Pacífico como área de maior importância estratégica. E queriam, de alguma forma, reduzir a sua participação na Europa. Isto já vem desde Obama. Claro que a administração de Trump, a primeira e agora a segunda, de forma muito clara, tornaram isso super evidente. Nós, europeus, estivemos à boleia da segurança americana desde o fim da Segunda Guerra Mundial. E hoje acordamos com uma invasão dentro da Europa e acordamos super preocupados. O que é que vai acontecer a seguir? O que vai acontecer a seguir depende da ajuda americana, depende da posição americana, e se depende, nós não somos um parceiro e um ator importante, nós Europa, não é, no seu conjunto, ou não depende e nós somos um parceiro importante e um ator importante com vontade estratégica e com capacidade estratégica na nova ordem mundial. Isso fará toda a diferença na nova ordem que nós
vamos construir. Nós, em conjunto, o mundo ocidental, ou o mundo oriental e o mundo ocidental. Quando nós falamos desta importância estratégica, falamos basicamente de uma nova ordem mundial em que não é a lei, não é o respeito pelos Estados, mas sim o poder. Nós estamos a voltar a um ciclo histórico, foi o ciclo do fim do século XIX e início do século XX. Isso é extraordinariamente preocupante para países de pequena dimensão ou de média dimensão, como é o caso português. Eu depois já falarei das implicações que isso tem no nosso atlantismo e na nossa posição atlântica e na nossa posição geoestratégica. Mas eu queria vos dizer o seguinte. Há uma fórmula militar que eu gostaria que considerassem. Uma fórmula conceptual simples, que diz que poder relativo dos Estados, da capacidade, é igual a capacidade vezes vontade. Será que a Federação Russa tem uma capacidade superior à União Europeia? Será que nós precisamos realmente dos Estados Unidos para nos defendermos? Mesmo no estado atual? Bem, quando nós falamos em capacidade, falamos em economia. A economia europeia, no seu conjunto, é 10 vezes superior à economia da Federação Russa. A população europeia é 3,2 vezes superior à população russa. O território europeu é muito mais infraestruturado e muito mais capaz de produzir riqueza do que o território russo, que a maior parte do território russo, há uma grande parte que é gelado e desabitado. Os portos europeus têm muito mais importância que os portos russos, que estão localizados em zonas geladas. A cultura europeia, a tecnologia europeia, a capacidade da nossa juventude é muito superior comparativamente à da Federação Russa. Então, do que é que nós temos medo? Qual é o nosso receio? Temos um exército europeu. Já lá vou. Em termos puramente militares, nós temos mais capacidade que a Federação Russa. Esqueça agora o exército europeu. Em navios, aviões, carros de combate, não temos em mísseis nucleares, mas também, a partir de um determinado número, são completamente inúteis. Ter 4 mil, ou 16 mil, ou 100 mil é igual. Os europeus, Reino Unido e França, têm 600 ogivas nucleares, grosso modo. A China tem 100. E, portanto, nós não estamos desarmados. A questão é outra. É da fórmula que eu acabei de enunciar. É que poder é capacidade vezes vontade. Eu posso ter uma capacidade extraordinária, mas se a minha vontade for zero, a multiplicação é zero. A Federação Russa pode ter muito menos capacidade, mas tem muito mais vontade. E, portanto, consegue materializar muito mais poder. E é o poder que vence no mundo em que a ordem passa a ser uma ordem dominada pelo poder. O que é que nós, europeus, temos que fazer? Temos que mostrar a nossa vontade. E a nossa vontade tem, neste momento, uma de 3 alternativas. Uma delas, esgotada. Nós podíamos tentar cooperar com o nosso adversário. Acho que esse caminho, neste momento, está fechado. Nós podíamos combater contra o nosso adversário. Acho que esse caminho será o pior caminho possível. Mas há um caminho entre combater e cooperar que se chama o caminho de uma indecisão estratégica, mas que, com dissuasão, vai evitar o combate. Mas eu, para dissuadir, tenho que ser credível aos olhos do meu adversário. E só sou credível aos olhos do meu adversário tendo capacidade e vontade em simultâneo. Não basta ter capacidade. Qual é a vontade que os europeus têm mostrado? É melhor que os americanos não saiam daqui.
Porque se os americanos saem daqui, estamos abandonados. Coitadinhos de nós. Não conseguimos fazer o modelo europeu de segurança e defesa. Não nos organizamos. Quando perguntamos às nossas populações, ninguém quer ir para as Forças Armadas. Os jovens não querem fazer o sacrifício pelas suas sociedades. A pergunta que se pode deixar aos jovens é: se isto correr mal, onde é que vão comprar o bilhete de avião e para que país? Com as suas famílias. Há outro país melhor? Para além do nosso? Ou para além da Europa? Porque a Europa estará numa situação muito desagradável. Portanto, nós temos mesmo que desenvolver essa vontade. E essa vontade é uma vontade que nasce do sistema político. Não é capacidade. O que é curioso é que nós estamos a falar outra vez de aumentar a capacidade investindo 800 mil milhões de euros. O que é que esse investimento vai fazer? Vai aumentar a assimetria tecnológica e económica entre um centro já poderoso e uma periferia mais fraca, como nós, que estamos na periferia do continente europeu. Que centro é esse? Onde é que esse centro se situa? Algures entre a Alemanha, a França e a Polónia. Nós queremos isso? Queremos esse modelo? Portanto, isto são questões que eu vos deixo. E como isto só tem 10 minutos... Não, dou-lhe mais 5. Eu ia só desenvolver aqui a questão portuguesa. A questão portuguesa, que é esta. A nossa estratégia foi estar ligado à Europa, economicamente, etc., mas sendo um país com uma política também atlantista. E falamos muito no mar português. Um mar gigantesco, um mar do tamanho da Europa. O mar só é do tamanho da Europa se esse mar for reconhecido como português pela comunidade internacional. E ele só é reconhecido como português pela comunidade internacional se a comunidade internacional não mudar as regras e o direito internacional. Se o direito internacional for mudado e as regras passarem a ser a regra do mais forte, Portugal pode ter problemas graves. O que nós julgamos um dado adquirido pode ser não uma oportunidade, mas uma ameaça. E é isto que nós temos todos que pensar. Por outro lado, e esta é a última ideia que vos quero deixar, andamos a falar que o Índico é que é o lugar do futuro, porque o subcontinente indiano tem 1.500 milhões de habitantes. O Pacífico, por causa da China, que tem 1.200 milhões de habitantes, é que é o futuro, porque a economia são as pessoas. Pois só em África há 1.000 milhões de habitantes e daqui a 15 anos haverá 2.000 milhões de habitantes. E à volta do Atlântico estão continentes que têm, no seu total, metade da população humana. Portanto, será que o Atlântico é tão desinteressante? A minha hipótese que eu lanço é que o Atlântico não é desinteressante e que nós devemos aprofundar, sem largar a nossa política europeia, devemos aprofundar a nossa diferenciação atlântica. Usando os países que falam português, que têm uma cultura similar à nossa, mas também agregando-nos às potências marítimas, que são os Estados Unidos, apesar de Trump. Os Estados Unidos não vão mudar de um dia para o outro. Os Estados Unidos têm ciclos, mas a política normalmente é de longo prazo. Portanto, os Estados Unidos, o Reino Unido, os países costeiros, que nós chamamos o Rimland. O Rimland é a periferia atlântica e nós devemos reforçar esses laços e termos uma ideia clara do que é que queremos fazer no nosso futuro em termos geoestratégicos. Porquê? Porque a geoestratégia é a geoeconomia e, no fim, é a economia que manda tudo. Nós não podemos correr o risco de ter um país empobrecido na Europa em que nós distribuímos pobreza em vez de riqueza.
entre os dois modelos, eu prefiro ter um país enriquecido, uma economia forte, uma economia redundante porque tem as costas da Europa, mas tem a frente do Atlântico e, portanto, consegue equilibrar e ser mais resiliente, e uma economia próspera que pode desenvolver um Estado social com elevadores sociais para estarmos todos, ou a maior parte de nós, na classe média e não na classe empobrecida ou classe média empobrecida. Isto é que é um grande plano para Portugal. E eu termino. Vou fazer aqui umas perguntinhas que têm também a ver com Portugal, porque preocupa-me bastante. Nos debates televisivos fico triste, porque fala-se em Portugal como se não existisse o mundo, tendo em conta que há duas guerras localizadas, que é na Ucrânia e na Palestina, agora já temos outra que é a Índia e o Paquistão, e temos um conflito que pode degenerar, que é nos Balcãs. O produto interno bruto recuou 0,5% em relação aos 3 meses do ano passado, estimou o INE, um registro pior do que o esperado. O Conselho das Finanças Públicas, o Governo assumiu junto às autoridades europeias um crescimento de 2,4%. Trata-se de uma revisão em alta. Segundo o CFP, acha que é um objetivo provável, mas não é o prudente. O impacto que pode ter no nosso comércio internacional o choque tarifário de Trump, o impacto do que pode acontecer no comércio internacional, que se prevê que diminua e que poderá afetar exportações e importações. A pergunta é, o impacto que pode ter no comércio internacional o choque tarifário de Trump, qual é que acha que pode ser? O impacto, se esta política se materializar, é elevadíssimo. Porque a economia mundial será afetada, porque nós estamos numa economia globalizada. A ideia de criar uma barreira alfandegária a um conjunto de produtos, na minha opinião, é uma má ideia. Uma má ideia porquê? Porque basicamente faz duas coisas. Protege uma indústria que já não tem capacidade para competir, portanto prolonga uma agonia, e por outro lado subsidia essa indústria com um imposto indireto, que é o aumento dos preços por via das tarifas. Muito bem. A galinha dos ovos de ouro que tem sido o consumo privado em Portugal, eu acho que se está a esgotar. O crescimento vai se esgotando, que vem desde 2024. Só se continuar a dar mais dinheiro aos portugueses para alimentar os gastos das famílias. Menos crescimento tem implicações no OE 2026. Isto são más notícias com estes resultados. Há, sim, muitas dúvidas quanto ao nosso futuro. Quer comentar? Claro que há muitas dúvidas sobre o nosso futuro. Há coisas que são conjunturais e há coisas que são estruturantes de longo prazo. Nossa balança de transações, a nossa capacidade da nossa economia exportar e ser uma economia mais pujante, portanto, importando menos, sendo mais produtiva, não está a ser equacionado. Portanto, o que é que me interessa ter um PIB de alguma forma fictício, porque há uma aceleração do consumo interno, quando esse consumo depois não é suportado numa economia que produza o suficiente para sermos autossuficientes em termos da balança de transações. Não é autossuficientes nos produtos, mas... Portanto, nós temos que ir para uma economia mais produtiva. Um exemplo é muito simples. O PIB per capita português é cerca de metade do PIB per capita francês. Portanto, cada francês produz 2 vezes mais que cada português. Estamos contentes com isso. Porquê é que a nossa economia é pouco produtiva? Porque a nossa economia... Eu admiro os empresários portugueses porque são resistentes. São resistentes. Impostos elevados, uma burocracia kafkiana e uma justiça lenta e, muitas vezes, incoerente em termos do seu processo de decisão. O que é que seria mais difícil para criar uma economia? Portanto, quem está em Portugal consegue concorrer internacionalmente, porque pior do que isto não pode acontecer. Portanto, nós temos que melhorar a nossa economia. Temos que ser mais produtivos,
Temos que ter um Estado mais eficiente. Repara, nós duplicamos as verbas da saúde. Portanto, o orçamento da saúde duplicou nos últimos 8 anos. Duplicou a qualidade de saúde. Não. E nós ficamos contentes com isso. Portanto, a minha resposta é: Ok. há muito trabalho por fazer. Vou agora infletir para o outro lado. O que é que acha do avanço da direita e da extrema-direita na Europa? Na Roménia, agora a Marine Le Pen não pode concorrer, o avanço do partido de direita alemão, aqui próprio o Chega, que não é bem de extrema-direita, é de direita, o Vox. O que é que acha? Porquê é que acha que isso acontece? Bem, a primeira coisa é o seguinte: se nós estamos numa democracia e admitimos que a esquerda possa governar, então temos que admitir também que a direita possa governar. Ou seja, por princípio. Eu estou a enunciar como princípio. No entanto, quem é que não deve governar? Quem tem no seu programa um modelo antidemocrático e que, tendo uma oportunidade de governar, pode comprometer a própria democracia. Portanto, a tolerância, o Karl Popper já dizia isto, a tolerância não pode ser tolerante com a intolerância. Porque senão teremos um problema em termos do nosso sistema democrático. Portanto, pode governar todo e aquele que for suficientemente tolerante para, se perder nas próximas eleições, abandonar o poder e entregar ao novo contrato social resultante das eleições. É isso que nós temos que fazer e é isso que temos que garantir. Agora, não vamos proibir ninguém de governar desde que esteja dentro da tolerância democrática. Vamos então agora outra vez às Forças Armadas. Mas então como é que nós podemos gastar mais dinheiro? O dinheiro tem que vir de algum lado. Assim acusam-me que é um Estado Social, eu nunca ouvi o senhor falar nisso. Para se gastar mais dinheiro nas Forças Armadas, como é que vamos fazer? A mim já me acusaram de 2 coisas. Me acusaram de dizer que ia tirar o ordenado e os subsídios e as pensões aos idosos. O senhor não pode fazer isso. E eu não sei como faria, mas pronto. Já me acusaram disso. Por outro lado, as pessoas que me acusaram disso, nessa altura, agora estão perante uma questão. Os portugueses, e agora como é que resolvemos a defesa? E eles dizem: não sabemos bem, mas deve haver um plano mágico para resolver isto. O plano mágico é: nós temos que, a defesa tem que captar investimentos que permitam a nossa tecnologia gerar uma maior produtividade. E é através da produtividade que o dinheiro retorna à economia. E é isso que tem que ser feito. Como é que tem que ser feito? Isso deixa resposta a quem neste momento está em eleições, porque são eles que vão ter que resolver esse problema. Falam nisso, falam que não entra na dívida e não sei o que mais. Mas Eu olho e vejo, isto tem que se pagar. Mas o Sr. Doutor pode convidar os partidos a virem cá pensar um bocado sobre isso. Quando vem aqui uma pessoa, é eleita. O senhor, se um dia concorrer a Presidente da República, vai ser eleito. Foi Pedro Passos Coelho, foi Luís Montenegro, foi Marcelo Rebelo de Sousa, que dizia que não era candidato, e foi António Costa. Ora bem, então o que é preciso fazer para os portugueses acreditar na política? Eles não acreditam. A primeira coisa é acabar com a demagogia, porque há muita demagogia à volta da política. A segunda coisa é credibilizar o poder político, porque está muito descredibilizado por culpa do poder político, mas também por culpa de alguma mediatização da justiça. A justiça não é uma justiça de pelourinho. A justiça tem que ser simplesmente justa e em tempo. Eu já vou passar, calma que eu ainda tenho aqui umas perguntas. Há quem diga que o senhor se sente superior aos partidos, ou gostaria que eles funcionassem de outro modo? Não, eu... Deixe-me só dizer, atenção, nenhuma pergunta destas está combinada. Gostaria de dizer isto publicamente. E também outra coisa, é incrível o carisma deste homem, porque está tudo caladinho, se passasse aqui umas moscas ao vivo. Obrigado. Batam palmas. Obrigado. Bem,
que é que acha... eu sei que não se considera superior aos partidos, mas não gostaria que eles funcionassem de outro modo. A resposta já deu. Os partidos são essenciais para a democracia. Muito bem. Não há como arranjar uma alternativa. Se queremos uma democracia, a democracia tem que se organizar em correntes de opinião. Essas correntes de opinião são os partidos. Portanto, os partidos são essenciais para a democracia. No entanto, também tem que fazer parte do ethos desses partidos a ética, a integridade, o sentido de responsabilidade, porque senão a população começa a não acreditar no sistema. E se começa a não acreditar no sistema, começa a ter tendência para votar em soluções alternativas ou soluções simples. E essas coisas podem comprometer a própria democracia. Vou-lhe fazer uma pergunta difícil. O que achou do debate do Luís Montenegro e do Pedro Nuno Santos? Se não quiser, não responde. Eu vou tentar responder desta forma. Eu, quando andava nos submarinos, estava à superfície, à cota periscópica, que era debaixo de água, mas com o periscópio de fora, ou em profundidade elevada. Eu acho que estava em profundidade elevada no momento do debate. Ok. Já começa a ser como aos produtos. Em relação a esta pergunta, isto é uma coisa que me... Reparou que o processo eleitoral deveria ser encurtado. E eu acho, neste caso, o Governo caiu a 11 de março. Repare, foi cerca de 60 dias e 15 dias de campanha. Não acha que podia ser 30 dias e 8 dias de campanha? Bem, há sempre um período... que as pessoas estão fartas de campanha? Não, as pessoas estão fartas de eleições e de instabilidade. Agora tem que haver tempo para reflexão. Agora vou-lhe fazer uma pergunta dificílima. Sei que está no momento de reflexão sobre ser candidato a Presidente da República. Se for, quando o pensa fazer? Depois das legislativas ou depois das autárquicas? Não tem que dizer o dia. Sim, não. Eu vou-lhe dar uma resposta que dei ontem a uma pessoa que, na audiência, a certa altura diz-me assim: Chalmirante, a minha mãe tem 95 anos e a minha mãe faz uma pergunta através de mim e precisa que o Chalmirante responda. O senhor vai concorrer ou não? Eu não disse isso. Mas foi a pergunta. E eu disse: diga à sua mãe que pode ter esperança. Sabe, o meu feeling diz-me que pode provavelmente apresentar a sua candidatura no final de maio, início de junho. É um feeling que eu tenho. Agora, só mais duas perguntas. Atualmente gosta mais que o tratem por almirante, ex-chefe do Estado-Maior da Armada, possível candidato a presidente ou pelo nome Gouveia e Melo? Por tudo menos ex-chefe, porque eu não gosto de ser ex de nada. Agora vou fazer uma pergunta, é a última. O Supremo Tribunal Administrativo declarou a ilicitude das sanções aplicadas pela Marinha aos militares do NRT, na sequência da missão falhada em 2023. Quer comentar? Não vou fazer comentários. Porquê? Porque quando eu tinha responsabilidades na Marinha, exercia as minhas responsabilidades. Neste momento, a Marinha tem um novo chefe, exercerá as responsabilidades considerar adequadas. Respeito o que os tribunais dizem, no entanto, tenho divergências de opinião sobre o que aconteceu e, a seu tempo, esclarecerei. Muito bem. Vamos dar a palavra. Eu já tinha. Obrigado. 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 António Tavares, da Santa Casa. Meu amigo. Obrigado. E do Sr. Almirante. Como não utilizamos aqui títulos, obrigado ao Joaquim Jorge pelo convite, obrigado pela intervenção do Henrique Gouveia e Melo. Acho que nos trouxe aqui, permitam-me um comentário nestes 4 minutos 5 para encher, trouxe-nos aqui uma visão do mundo e uma visão do qual pode ser o papel de Portugal no mundo. E essa visão, quase, ou não fosse um homem da Marinha e de águas profundas,
quase que nos trouxe atrás no tempo. No momento em que, também num momento de crise, acabaram por ser marinheiros que levaram o país para fora destas fronteiras, porque não podemos esquecer, que há dias lia um documento sobre a ida à Índia do Vasta Gama, e quando as naus partiram, nem sequer houve contacto. Portanto, quando eles regressaram, as pessoas até estavam convencidas que eles tinham desaparecido, tinham passado 2 anos. E aqui vou entroncar no início da sua intervenção, que é falar-nos de Ialta e de quem estava à mesa em Ialta, e agora saiu, se fosse hoje, tinha saído a grande potência marítima que ainda foi lá, a Inglaterra, substituída pela China, e a tal nova ordem mundial que está numa mutação muito acelerada, as coisas nunca mais vão voltar a ser. E por isso é que nós estamos a falar muito de defesa, porque as coisas estão a chegar, estão-nos a chegar à beira e estamos a começar a sentir na pele, porque a nossa experiência de guerra terminou lá atrás, em 25 de abril de 74, e depois pensámos que nunca mais íamos ter este problema. E então, a minha pergunta para o Henrique Gouveia Melo era um pouco sobre o nosso conceito estratégico de defesa nacional, que é um conceito feito em 2013, que está hoje claramente démodé, mas que pode ser também uma oportunidade para criar uma carta de missão para quem vai liderar os rumos do país. Nós sabemos que é uma tarefa do Governo promover esse conceito, que vem a ser atrasado. O Governo anterior atrasou, este não o fez andar, o que é estranho no mundo que estamos a viver. Eu gostava de saber de que forma é que acha que temos aí oportunidades para a nossa economia azul, oportunidades para a nossa economia da energia verde, de que forma é que qualquer cidadão, e neste caso o Henrique Gouveia Melo, que tenha ou pode ter a ambição de dar uma resposta mais incisiva, de que forma é que nós podemos perspectivar esse conceito estratégico? Muito obrigado. Muito obrigado. Naturalmente, o conceito estratégico existente está desatualizado e tem que ser atualizado. É difícil caminhar numa zona escura sem ter um foco de luz e sem ter um destino desejado. Não é? E nós estamos sem luz e sem um destino desejado, para além da sobrevivência básica. É necessário criar um projeto de médio e longo prazo. Esse projeto tem que estar alinhado com os desejos dos portugueses, da prosperidade. A nossa democracia entregou-nos a liberdade, entregou-nos também a segurança, temos algum problema na equidade e temos bastantes problemas na prosperidade. Como é que vamos alinhar o nosso conceito estratégico? Tem a ver com defesa, mas também tem a ver com a economia, tem a ver com as nossas relações internacionais. Como é que vamos alinhar esse conceito estratégico num mundo instável, em que a nova ordem, o poder, vai ditar muitas das opções? Como é que vamos fazer isto neste mundo? A pior coisa é não fazer nada. Porque isso vai nos levar, vai fazer com que Portugal seja arrastado pelos ventos e vontades de outros atores mais capazes e até mais previdentes. E, mais uma vez, podemos cair naquelas fases da história portuguesa em que andamos à deriva. Um país pequeno como o nosso não se pode dar ao luxo de andar à deriva, porque somos demasiado frágeis para andar aos sabores do vento. Nós temos que saber para onde queremos ir. E por isso é necessário realmente pensar nisso. E é preciso unir a população, unir os nossos agentes económicos e políticos num caminho. Deixe-me só usar um bocadinho mais de tempo para fazer esta reflexão. Imaginem que o país é uma máquina que gasta energia para avançar para a frente, mas também gasta energia num pêndulo interno que é político. Se o pêndulo oscilar pouco, gasta pouca energia nessas variações políticas e pode avançar mais. Os programas dos partidos do centro, se forem sobrepostos, têm mais de 85% de coisas comuns.
Portanto, podemos avançar. Agora imaginem que o sistema político se polariza demasiado. O pêndulo começa a oscilar muito, gastando praticamente toda a energia do sistema. E, portanto, o país não avança. É de destruição em destruição sucessiva. Não há políticas comuns, não há uma ideia comum. Portanto, nós temos que criar essa ideia comum e fazer o pêndulo oscilar, porque a democracia obriga a essa oscilação pendular no poder, mas de uma coisa em que tenhamos um objetivo comum e uma estratégia comum. Porque se não tivermos, é um improviso. E agora vou meter aqui uma coisa que é o apagão. O que é que foi o apagão? Eu vou classificar de uma forma muito simples. A reação portuguesa foi o reino do improviso. Tivemos sorte. Portanto, se queremos continuar neste caminho, faz-me lembrar aquela piada dos alemães sobre os portugueses. Dizem, o português é fantástico. Deve ser metido numa redoma de vidro com um martelinho para partir o vidro. E depois com um letreiro que diz assim, se todos os planos falharem, partam o vidro para o português poder atuar. Que é o improviso. Quem deseja falar, por favor? Por favor. Não se importa, eu diz o nome. 1 minuto com direito a uma pergunta. É muito menos que isso. Boa noite a todos. Obrigado. Agradecer primeiro ao Clube dos Pensadores pela constante intervenção cívica e ao Sr. Almirante, perdão-me, não tenho idade para ainda tratar por Henrique Gouveia e Melo. A disponibilidade. Como é que se chama? Sérgio Carvalho. Desculpa. É a oportunidade que nos dá. Tu és meu amigo, jogaste logo comigo, não estava a conhecer. Não estava aqui nessa qualidade, mas é verdade. E, portanto, agradecer ao Sr. Almirante a oportunidade que nos dá de poder falar sobre as coisas que pensa, porque nós, no meu caso em particular, tinha muita curiosidade em saber o que é que pensa sobre alguns temas. Uma vez que só tenho um minuto, gostaria só de perguntar, vou ler aquilo que preparei, que era se o senhor acha que o Estado deve ter mais poder interventivo sobre o mercado, sobre a economia, ou se deve ser o mais liberal possível, sem colocar em causa esse Estado social. Ajudar-me a perceber a sua orientação também. Muito bem, obrigado. Obrigado, Sérgio. A minha resposta é muito rápida e breve. Todas as experiências de intervenção excessiva do Estado na economia falharam. Quando nós falamos hoje, por exemplo, do plano de rearmamento da Europa, conduzido como plano, parece o plano quinquenal da ex-União Soviética. Portanto, eu acho que o Estado deve intervir o mínimo possível na economia, regulando só o que for verdadeiramente necessário regular e deixar a mão livre, não é? A mão invisível da economia fazer o resto. O Estado tem que ser a gelatina positiva que ajuda a economia a crescer. E depois é deixar os agentes económicos fazer crescer essa economia. E, portanto, o Estado deve intervir o mínimo possível. Mas há mínimos que têm que intervir. Pronto. E se a economia for pujante, libertará necessariamente recursos para um Estado social que se deve concentrar nos elevadores sociais e não em manter uma pobreza estrutural. A forma de combater a pobreza estrutural é criar elevadores sociais que retirem as pessoas da sua situação por terem caído nessa situação ou por herdarem essa situação e tentar transformar essas pessoas em pessoas que tenham uma vida mais livre. Porquê? Porque a democracia tem que ser uma pessoa livre. Se eu estou condicionado economicamente, se preciso de subsídios disto e daquilo, qual é a minha liberdade? Não é? Uma das coisas que me confrange é dizer, vamos dar mais 50 euros aos portugueses por ano. Isto é miserabilista. Eu gostava de que fosse, vamos dar mais oportunidades aos portugueses para saírem deste estado de dependência em questão. E por isso, a minha resposta é economia livre para produzir riqueza suficiente para apostarmos nos elevadores sociais. Muito bem. Como é que se chama? Cesário Laio.
Muito boa noite, muito obrigada por este momento muito interessante. Eu ouvi com muita atenção o Sr. Almirante e relativamente à posição europeia relativamente aos Estados Unidos, eu percebi perfeitamente que a vontade pode potenciar a capacidade, evidentemente que sim. Eu só gostava de saber é como é que consegue que o europeu, o cidadão normal, o europeu normal, que hoje em dia que só olha, a maior parte só olha para o seu umbigo e não querem saber de política e não querem saber do que se passa à volta, como é que vai conseguir, como é que se poderá conseguir, não é o senhor, como é que se poderá conseguir que tenham essa vontade que vá potenciar essa capacidade. Já agora, se me dá licença, só mais uma, que Não, era... não. Pronto, está bem. Depois volto a si. Está bem. Desculpe. Obrigada. É que Não, tens razão. sou desautorizado. Depois fazem o que querem de mim. E eu peço desculpa. Faz favor. Bem, uma resposta rápida a isto é dizer que o desinteresse da política e o alheamento dos problemas nacionais é consequência da própria política. Durante anos andámos a ignorar esses problemas. Andámos a convencer a nossa juventude que não era preciso nenhum sacrifício. Portanto, as pessoas nascem em Portugal, vivem neste país e não têm que contribuir para este país. Não têm que fazer, só têm que pagar os impostos. E não têm mais nenhum... Portanto, eu o que digo aos jovens sempre, quando me perguntam assim, mas o senhor tem outro país alternativa? Eu vou para... Mas vai ser um estrangeiro noutro país. Não quer apostar no seu? Não quer melhorar o seu? Eu gostaria que os jovens apostassem no seu país. Eu não sou um derrotista. Eu acho que nós, com o nosso esforço conjunto, conseguimos alterar este estado de coisas. Mas, por exemplo, não pode haver umas eleições, como disse aqui o Soutor, em que o assunto desapareceu. Portanto, nós estamos preocupados com os pequenos problemas da aldeia, quando a floresta ao lado está incendiada. Estamos a discutir os pequenos problemas da aldeia. Os pequenos problemas da aldeia vão ser contaminados pelo que está a acontecer na periferia. Porque o que está a acontecer na periferia é de tal maneira significativo que a gente quer queira, quer não, vamos ter reflexos na nossa vida cá dentro. E isso temos que dizer aos jovens. Muito bem. Mário Russo. Muito obrigado. É um privilégio poder fazer-lhe uma pergunta. Quem é da casa? Já ia sendo apanhado. Já ia ser apanhado. Isto é difícil. E passo sempre por ser mau, mas não é? Não, tudo bem. É um pensamento e a pergunta, a resposta a seguir. O seu perfil já foi mais do que demonstrado que é um perfil, é um pensador e executa com disciplina e com brio e com grande determinação. O que quer dizer que tem todos os atributos para ser o timoneiro do país, por exemplo, como primeiro-ministro executivo. Como presidente da República, espero que seja, não tem restrições, o caminho não é mais difícil para aquilo que disse muito bem, de transmitir esse ânimo para que, como foi dito, haja essa capacidade, essa vontade? Ok. Magistério de influência. Talvez. A resposta é precisamente essa. A palavra da presidência é uma palavra, quando o Presidente fala, é o Estado que fala. Quando o Estado fala, deve ser significativo no que diz, sobre temas importantes, com coerência e estruturante. Se não o fizer, desgasta a palavra e desgasta o instrumento. Esse instrumento não é um instrumento menor, é um instrumento muito grande, para além de todos os instrumentos legais que o Presidente tem dentro da Constituição.
o Presidente deve ajudar a governação, deve acompanhar a governação, deve ser exigente também com a governação, porque o Presidente representa toda a população, a maioria da população. Mas também deve fazer o exercício da colocação do foco nos assuntos que são importantes para a sociedade e não andar permanentemente a desfocar e a passar a atenção por coisas que têm pouca importância para a sociedade. Por isso, esse exercício, esse magistério de influência, pode ser muito útil, bem usado, unindo a população num objetivo de médio e longo prazo. Muito bem. Vamos ali ao fundo àquele senhor do... Como é que se chama? Boa noite. Como é que se chama, desculpe? Boa noite. José Pedro Torres. José Pedro Torres. Faz favor. Sr. Almirante, antes de mais, quero agradecer ao Clube de Pensadores, na pessoa do Joaquim Jorge, o convite e felicitar por estas iniciativas que vai tendo. E ao Sr. Almirante, gostaria de perguntar acerca da imigração que temos neste momento no nosso país, que é uma imigração que está descolada, está aqui uma bandalheira, essencialmente, e falo também um bocadinho na qualidade de empresário, da falta de qualidade, ou seja, a imigração que temos aqui, acho, e mesmo falando com outros empresários, sentem a mesma dificuldade, ou seja, é uma imigração que a maior parte da qualidade dos imigrantes que temos não serve para o que precisamos. É muito pouco qualificada, tirando alguma, excepcional. Mas, essencialmente, qual é a sua opinião acerca de resolvermos este problema desta imigração desregulada que temos e que nos está também a causar os problemas? Muito obrigado. A primeira coisa, e a coisa mais importante, é que a imigração não deve ser desregulada. Deve ser regulada e nós devemos ter uma política para a imigração. Há duas facetas dessa política. Há uma faceta humanitária que devemos manter, mas na área económica devemos lutar pelos nossos interesses, como qualquer país. E não podemos achar que a imigração de mão de obra barata serve os interesses do Estado português. Porque o que é uma imigração de mão de obra barata? É prolongar uma economia de mão de obra barata pouco produtiva. E depois temos metade do PIB per capita da França ou de outros países mais avançados. Agora, nós não conseguimos chegar ali, como alguns partidos advogam, e como o Trump dizia, que um mês depois tinha o problema resolvido. Nós temos que ter um plano de médio e longo prazo para levar o nosso posicionamento atual ao posicionamento que nós desejamos. Mas o José Pedro fez aí, desculpe de interromper, que é a imigração não tem qualidade. Eu já vi que ele não é contra a imigração, mas como é que poderia ter mais qualidade? A imigração não tem qualidade porque nós oferecemos empregos a essa imigração de baixos salários. Porque senão essa imigração não vinha naturalmente para cá. Repare, eu vou fazer um negócio e o negócio só subsiste, só sobrevive se eu pagar 300 euros ilegalmente a um trabalhador, ou 400 euros, ou 500 euros. Com plataformas esquisitas e coisas esquisitas. Que raio de negócio é esse? É um negócio que interessa à economia portuguesa? Isso é um negócio de baixa produtividade. Não consigo pagar sequer um salário decente. Não é? Os portugueses não trabalham. Não, os portugueses não querem trabalhar por um salário de 300 ou 400 euros. Não é? Portanto, nós temos é criar uma economia mais produtiva. Muito obrigado. Eu queria perguntar, há o problema do Ártico, na zona do Mar de Ninguém, o que é que vai acontecer? Terceira guerra? Na zona do Mar de Ninguém pode acontecer muita coisa. E o poder pode ser exercido nessa zona. Eu, quando estava na Marinha, defendia que tínhamos que ter mais submarinos. Porquê? Porque o submarino, apesar dos custos relativos, é a arma mais barata de dissuasão no mar.
outros entendiam de outra forma. Portanto, não só somos pobres, como somos pobres de ideias muitas vezes. E pobres de dinheiro, com pobreza de ideias, normalmente ficamos espoliados no resultado final. E, portanto, há realmente uma ameaça internacional. Repare, os Estados costeiros têm grandes parcelas de território marítimo, entre aspas. Os Estados não costeiros podem dizer, mas porquê isto é injusto? Mas porquê é que o mar não é dividido de acordo com a população dos Estados em vez de ter a sorte de ter uma costa ou não ter uma costa? E pode haver alguém que ache que a ordem internacional agora não é a que deve ser. E a outra diz assim, outra ordem de raciocínio. Mas aquele Estado é pequenino, não consegue aproveitar aquilo. É um desperdício. Porquê é que não vamos dar aos Estados que têm poder e capacidade para explorar aquilo? E qualquer dia tem aqui uma plataforma chinesa e não a pode tirar e consegue ver da terra a plataforma chinesa. E acha que isso é normal a partir dali. Portanto, isto são os problemas que nós vamos enfrentar no nosso futuro. Temos é que ser suficientemente inteligentes, fazer as alianças inteligentes, desenvolver as capacidades de forma inteligente, para evitar ao máximo este cenário. Ok. Vamos ali àquele senhor. Muito boa noite. Agradecer ao Clube dos Pensadores e a exposição que foi feita. Agarrando no exemplo que expôs o Sr. Almirante da máquina a consumir energia e o respectivo EMBO, parece muito interessante. A pergunta que faço é esta. Como é que se para esse EMBO? Falou que o EMBO é a política polarizada do nosso país para criar uma agenda mobilizadora do país, que penso que é isso que expôs e penso que concordem em absoluto que é isso que o país precisa. Como é que se Muito chama? obrigado. Fernando Jesus. Fernando Jesus, eu até podia responder. Se quiser. Não, o pêndulo é haver mais estabilidade. Pronto. Por um lado, estabilidade governativa, como disse, mas por outro lado, ter uma ideia do país, e essa pode ser desenvolvida com a ajuda da presidência. O tal exercício da cidadania e do magistério de influência. Porque, repare, muitas vezes os governos pensam no dia-a-dia porque estão sob uma pressão muito grande desse dia-a-dia. Mas, se calhar, se desenvolver uma agenda mais estrutural e mais alargada temporalmente, se calhar os governos têm liberdade para começarem a tratar de problemas estruturais. E é isso que nós temos todos que fazer em conjunto. O mal não é só dos governos, também é nosso. Nós somos votantes. Nós somos cidadãos. Nós temos que exigir. E por isso, estas eleições que vêm a seguir, são importantes. Vamos imaginar que nas eleições legislativas que vêm a seguir, só votam 30% dos portugueses. Que sinal é que nós estamos a dar? Que sinal é que estamos a dar? É que estamos desinteressados disto. Não é? Pronto, o que eu acho é que a participação cívica tem que ser elevada. As eleições presidenciais, na minha muito modesta opinião, devem ser um contrapeso a esta espuma dos dias. E o Presidente deve fazer essa agenda de médio e longo prazo, deve promover, é dizer assim, os senhores querem discutir coisas do resto de chão, mas também tem que haver uma discussão no primeiro andar. Não é? E a Presidência deve elevar a discussão para o primeiro andar, porque a política normal do dia-a-dia já leva a discussão para o resto de chão. Muito bem. Vamos então outra vez à senhora, está a ver? Já fui. Já está? Ok. Só mais um. Vamos lá. Vá lá. É um dos mais jovens que temos aqui, portanto. Claro, temos que aproveitar. Temos que aproveitar. Como é que se chama? Luís Fernandes. Diga. É o seguinte, a minha pergunta é simples. O Presidente da República tem poucos poderes, mas tem poderes simbólicos face ao Primeiro-Ministro. E um deles é ser chefe das Forças Armadas. Devido ao seu passado, eu gostaria de perceber
Qual é que será o limite entre a separação do poder institucional e o poder das Forças Armadas? Ok, obrigado, Luís. É o limite que está previsto na Constituição e nas leis da República. Eu acho curioso, muitas vezes, que me ponham a mim como um perigoso puxista, não é? Que pode subverter porque fui militar. Eu jurei 2 coisas da minha vida. Só jurei 2 coisas da minha vida. Uma foi defender o país e outra defender a Constituição. Nos últimos 45 anos da minha vida, estive disposto a morrer por esse juramento. Eu não tenho mais nada a dizer. Agora a última pergunta aí, o Eduardo. Boa noite, Joaquim. Boa noite, Sr. Almirante. Penso que o Sr. Almirante um dia poderá ser o nosso Presidente e deixo-lhe este repto devido a 2 pontos. Nós, na Grande Lisboa, não há médicos para trabalhar. Mas eu penso que isso pode-se resolver tendo uma contribuição autónoma sobre as horas extras, desde o setor privado ao setor público, de 20%. 15% pagam IRS e 5% vai para o fundo de pensões. Penso que os médicos, não vão faltar médicos. Não há residentes, casas em Lisboa. Tenho o meu filho lá a trabalhar, a empresa paga-lhe 1.500 euros para estar num apartamento. O governo ir aos hotéis e reservar quartos para os médicos, dá-lo como um subsídio para eles estarem. Não faltam médicos para irem para lá. Os estudantes, temos problemas dos estudantes que não ficam em Portugal. Não há residências universitárias. É verdade, o Sr. Almirante saiu do Exército, da Marinha. A Marinha, as Forças Armadas, temos muitos quartéis desocupados por os estudantes a dar-lhes como residência universitária. Okay. Para dar tempo para eles, para o Governo, a seguir, fazer as suas próprias residências. Deixo esse repto e como o senhor pode um dia lá estar e passar essa informação a quem está a governar. Pronto, a sua resposta diz tudo. Porque isso é um problema de governação, não é um problema da presidência. Não é? O presidente é o chairman, a governação é o CEO da empresa. Não é? Mas atenção que disse coisas que são medidas muito simplificadas. Dizer que os estudantes podem ir para os quartéis, quer dizer, nós nem espaço temos para os nossos militares agora. Portanto, cuidado. Há muita coisa abandonada, mas requer investimento e requer reconfigurar. Muitas vezes as soluções simples, que nos parecem imediatas, são perigosas. E deixe-me só dizer o seguinte, para refletir. Nós aumentámos para o dobro o investimento na saúde nos últimos 8 anos. Nós temos mais médicos per capita e mais enfermeiros per capita do que a maior parte dos países europeus. Estamos muito acima da média europeia. Porquê é que temos uma saúde pior? Será que não é a organização? Antes de terminar, vou tirar aqui uma fotografia com o Sr. Almirante aqui de pé, depois chamo-te a ti e a ti, vamos aqui. O João Luís está a dormir, vai acordar agora. E agora? Estamos juntos. O que é que vocês vão fazer? Eu não quero distrair a atenção dos distrai. Não. Distrai, eu não quero participar nisso. Eu disse que não queria participar nisso e não vou fazer, digamos, obrigado. Peço-vos desculpa. Não, obrigado no sentido. Eu agradeço imenso. Eu não desculpe nada. Agradeço imenso a vossa atenção. Está bem? Eu peço-vos desculpa imenso. Acabou. Já estava aqui
Deixa-me só dar um beijinho aqui a essa senhora. Quer tirar o plano de agora?